Olá, fisioterapeutas. Olá, acadêmicos de fisioterapia. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos muito bem. Sejam super bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Aqui recebemos grandes nomes, grandes personalidades da nossa profissão, em que a gente procura explorar um pouquinho da história dessas pessoas, para que vocês os conheçam um pouquinho mais, saibam quem são essas pessoas que são grandes profissionais e se inspirem, né, com as histórias delas, porque realmente são grandes expoentes e que fazem a nossa profissão ser tão grande quanto ela é. Quem fala aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta e professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná. Além disso, sou associado da Abrafito, a nossa querida Associação Brasileira de Fisioterapia em traumato ortopédica e reumatologia, agora nossa nova especialidade aí, né? Às vezes eu acabo deixando de falar da reumato aqui, o pessoal pegou no meu pé esses dias, então reumato está aqui, ó, representada. Marcelo que pegou no meu pé, né? Então vou deixar registrado aqui. E aí, Sibeli, como é que você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso. E como o João bem, né, começou aí falando, a gente sempre trazendo pessoas que são e foram pessoas muito importantes em algum momento ou em alguns momentos para a fisioterapia, e pessoas que, né, independente da área de atuação, da especialidade, eles contribuem, né, para a fisioterapia ser o que ela é hoje, uma profissão que é extremamente reconhecida, como a gente sempre brinca aqui, né, João, a melhor profissão do mundo, porque a gente aqui em mais de 80 episódios, eu acho que a gente já conseguiu, né, João, mostrar quanta coisa a fisioterapia pode fazer, né? A gente já navegou aqui por muitas áreas de atuação, muitas especialidades, profissionais atuando desde, né, de clínica, de hospital, até, né, profissionais que, né, com cargos muito altos dentro de conselhos profissionais, né, Ministério da Saúde, enfim. Então, eu acho que isso só mostra e reforça o que a gente sempre diz de termos escolhido a melhor profissão do mundo, né? Por mais que tenha alguns perrenguezinhos, mas isso faz parte da vida, faz parte de toda a profissão. Bom, aqui quem fala é a Sibeli Quinaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, pela Brafim e pelo COFITO, já que o João foi tão detalhista, né? Então, eu sou especialista em neuroadulto. Eu nunca falo, acho que isso, né, João? Acho que eu nunca tinha falado, enfim, acabo também esquecendo. E dentro da Brafim, hoje também nós podemos fazer três provas, né, de título. Então, a gente pode ser especialista em neuroadulto e do idoso, da infância e adolescência, e agora também fisioterapia vestibular. Bom, mas vamos parar aqui de falar um pouquinho da gente. Eu queria chamar hoje ao palco do Fisioverso uma pessoa que é uma das pessoas mais queridas que eu conheço, uma pessoa que faz, né, que não é só alguém que eu conheço da profissão, embora tenha sido a fisioterapia que nos apresentou, né, acho que isso faz parte, mas a gente se conhece desde lá, da época da graduação, alguém que fez parte da minha vida mesmo, desde solteira até bem agora casada, e uma pessoa que eu tenho muito orgulho, porque ele cresceu demais dentro da fisioterapia, dentro da área, né, de especialidade dele, que depois ele vai contar aqui um pouquinho para nós, e é alguém que eu acho que tem princípios muito parecidos com os meus. Eu acho que, de alguma forma, a gente acabou, mesmo em especialidades bem diferentes, a gente acabou trilhando caminhos até parecidos, né, com lutas muito parecidas, e eu tenho a super honra de chamar ao palco aqui do Fisioverso hoje o Dr. Gustavo Rezende. Mas antes do Gustavo entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Gustavo. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Oi, pessoal. Oi, João. Oi, Sibeli. Tudo bem por aqui, né? Para quem não me conhece, fui apresentado aí. Eu sou Gustavo Rezende, fisioterapeuta, e estou muito feliz de ter sido convidado, estar junto aqui para esse bate-papo. Então, seja bem-vindo de novo, Gustavo. É um super prazer para nós tê-lo aqui e contar um pouquinho, né, da sua
da sua história aqui para o pessoal que está nos ouvindo. E eu queria que a gente começasse essa conversa, né? E já te falando, você me poupe dos detalhes sórdidos, né? Vamos evitar umas conversinhas, mas conta aqui para Há quem está nos controvérsias, ouvindo. tá, Sibeli? O nosso público quer saber tudo. Vamos deixar claro desde agora, tá? Não poupe me detalhes, venha com Gustavo. churumelas. Gustavo, conta um pouquinho aqui para nós. Quem é o Gustavo? Bom. Não, vou até começar. Quem é o vovô Gustavo? O pessoal, o Gustavo, né? O Gustavo, isso. Na verdade, assim, o Gustavo, eu acho que a gente pode começar falando que o Gustavo é filho de uma professora de colégio público, filho de um bancário que se aposentou com 40 anos de banco, que cresceu com 2 irmãos, né? Uma irmã, quando eu nasci, tinha uma irmã de 2 aninhos, né? Então 2 anos mais velho que eu, e o irmão gêmeos comigo, né? O Rodrigo, a Roberta e o Rodrigo. E somos de Londrina, nascemos no interior do Paraná e moramos em Belo Horizonte por um tempo, quando tinha 6, 7 anos de idade, e depois viemos para Curitiba na tentativa de chegar mais perto de Londrina um dia, né? E aqui ficamos, né? Aqui estudamos, aqui namoramos, aqui casamos, aqui tivemos filhos, e foi a nossa história realmente em Curitiba, né? Aqui escolhemos a nossa profissão, né? Então eu me considero um londrinense, mas muito enraizado, e tenho uma paixão muito grande por Curitiba, né? Adoro Curitiba, né? Sou curitibano por coração. Maravilha, Gustavo. Você morou em BH já então, cara? Que Já, banco que teu pai trabalhava? O meu pai trabalhava no Itaú, e quando eu falo de daí BH... ia transferindo. Foram 3 anos só em Belo Horizonte, mas eu falo de Belo Horizonte com um carinho muito grande também, porque a gente tem amigos até hoje, né? O povo fácil de ser amigo, né? O pessoal lá é muito legal mesmo, né? Tenho muitos amigos lá até hoje, né? Mas foram bem importantes, porque a minha mãe, ela saiu de Londrina, isso foi em 84, por aí, 85, e na época Londrina era pequena, e de repente ela foi para uma cidade muito grande, né? Foi bem difícil para ela, assim, com 3 crianças, e meu pai tinha que trabalhar muito lá em BH, né? Então, assim, foi um período que a gente estava um pouco... Então, esses amigos, assim, foram bem importantes, né? Então, é uma coisa que eu lembro com bastante carinho, assim, né? Gustavo, vocês voltaram para Curitiba em que ano? Daí daí em 88, 89, por aí, a gente veio para Curitiba, né? Aí a gente foi estudar no colégio que minha mãe dava aula, né? Era um colégio estadual ali na Silva Jardim, no lugar aqui em Curitiba, né? E fiquei um tempo com a minha mãe, depois nós fomos estudar no colégio de Freiras, né? Colégio católico aqui em Curitiba, que é chamado Nossa Senhora de Lourdes, né? E ali eu estudei por 10 anos, né? No Nossa Senhora de Lourdes, né? Fiquei todo o tempo, toda a minha formação ali de ensino fundamental, ensino médio ali, foi no Nossa Senhora de Lourdes, né? E todo mundo conhecia a gente como gêmeos, né? Além da minha irmã, eram os gêmeos para lá, que pensava só em jogar futebol, né? E jogava futebol pela escola, e assim a gente jogava futebol de salão, e sempre gostava de fazer muito esporte, a matéria preferida era educação física, né? Então foi uma coisa assim, um período muito legal, assim, né? Até que no segundo grau a vida começou a ficar mais séria antes da hora, né? Foi a minha primeira namorada me dizendo que estava grávida de mim, né? Com 16 para 17 anos, né? Então isso tirou a por alguns dias, né? Ou semanas, ou até meses, me fez tirar o sonho de ter uma profissão, né? Eu queria, na verdade, ser bancário também, como meu pai. Eu pedi ajuda para ser caixa do banco, né? E o meu pai não queria que eu fosse caixa do banco, porque ele viveu a vida inteira sendo bancário e queria ser agrônomo, trabalhar com plantação, com terra. E ele falava, não, você vai fazer o que você quer fazer, eu vou te ajudar no começo. E eu não queria ajuda mesmo, não queria R$1 dele. Fiz algumas entrevistas para ser telemarketing da Telepar, aqui em Curitiba, né? Escondido até dele, porque
eu queria trabalhar, né? Eu queria sair da escola, no último ano, né? Então, foi um período muito delicado, assim, sabe? Muito, muito difícil para mim, né? Muito difícil mesmo, né? As pessoas que me conhecem sabem dessa história, assim, mas eu evito falar por uma questão de vitimização, né? Na verdade, tudo isso aconteceu para ser quem eu sou hoje. Eu não me escondo atrás disso, porque na verdade foi difícil, mas foi a bênção, né? Veio a Luísa, né? E a Luísa, ela ficou assim, paparicada na família inteira. A Luísa, ela veio para... Eu brinco com ela que ela fez eu virar homem de verdade, né? Que eu tive que sacudir a poeira e ir para frente. E a Luísa, todo mundo da faculdade, quando eu entrei na faculdade, então, né, eu fiquei na dúvida entre, faço educação física, faço medicina, e eu achava que a fisioterapia esportiva, já antes de entrar na faculdade, ela pudesse ser um curso que não era uma área de exercício, mas ela era uma área clínica, então eu podia ficar entre as duas, mas em Curitiba não tinha na Federal, né? E é um curso pesado, que não dava para trabalhar junto, né? Então foi um período assim, que hoje eu vejo que foi mais difícil do que porque quando você está dentro da bolha, você vai lutando, mas hoje eu olho para trás e eu falo, eu não acredito, né, que eu venci, né? Gustavo, eu acho que com a maturidade que a gente tem agora, né, a gente está aí na faixa entre os 40 a 50 anos, observar que um menino de 16, porque, cara, 16 anos a gente é moleque, né, assim, moleque no sentido de ser jovem, e também moleque no sentido de algumas atitudes ali. Você saber que vai ser pai, cara, é realmente uma notícia que te transforma. Viu? Você saber que você vai ser pai ou saber que você vai ser mãe te transforma em qualquer momento da sua vida. Agora, o turbilhão emocional dos 16, 17 anos ali é muito diferente, cara. Então, você contando, ficou passando na minha cabeça, cara, e se eu fosse pai quando tivesse 16, 17, como que eu teria reagido? E veja, né, assim, você já teve a atitude ali de, pô, eu vou ter que procurar um emprego, eu vou ter que sustentar minha família, né, assim, porque realmente, cara, é uma coisa difícil. E daí você falou da Telepar, cara, Telepar é um nome que eu não escutava há séculos, assim, pra quem não é aqui do Paraná, tá, é a companhia de telefonia. É que ela não existe mais, né, porque foram privatizadas, daí mudou o nome ali, então, e cara, ficou passando um filme na minha cabeça do que você deve ter passado. E realmente isso te forjou a ser a pessoa que você é hoje. E aí eu já quero entrar num assunto de que, assim, como as coisas mudaram, né? Porque na nossa época, e a gente é da mesma geração ali, não tinha tanto acesso à informação como tem hoje. E a gente talvez tinha mais essa questão de assim, cara, eu vou ter que largar tudo e fazer alguma outra coisa. Mas aí você teve teu pai e tua mãe que te deram suporte para falar assim, viu, continue lutando pelo teu sonho, né, de ser um profissional, e aí, muito provavelmente com o apoio deles também, para criar a Luísa ali, ou para te ajudar, né, participar dessa criação. Então, e daí você falou assim, ela era a queridinha da família. Então, acho que muita gente participou desse momento, né? Foi assim mesmo? Foi assim, e na faculdade também, todo mundo conhecia a Luísa, né? Meus a xodózinha da turma ali. E o que aconteceu foi que é bem interessante, porque eu cheguei na faculdade, no primeiro, no segundo ano, com sangue nos olhos. Eu queria estudar, eu queria aprender, eu queria acelerar o processo, e essa ansiedade até por vezes me atrapalhou, sabe? Em colocar né, a carroça na frente dos bois, porque eu tinha uma pressão interna muito grande, sabe? E é legal até estar falando disso, eu não tenho problema nenhum em falar da minha vida, mas porque a molecada nova, ela precisa entender que às vezes eles estão ansiosos até sem motivo, né? E digamos que eu teria, né, não dá para julgar o motivo de cada um, mas eu estava numa pressão grande ali, né? E os meus amigos da faculdade, com 18, 19 anos, eles me ajudaram a me segurar na minha idade um pouco, sabe? Eu sou eternamente grato por essas amizades, né? Que eu carrego até hoje, né? Uma delas é o marido da Sibeli, né? O Beto, que foi meu primeiro amigo da faculdade, foi o Beto, né? E eles não tinham noção do que eu estava vivenciando na época, né? Hoje eles devem refletir melhor, né? Mas eles foram extremamente importantes, né? Poderia citar vários amigos aqui, né? Mas tinha um grupinho de uns 6, 7 caras
que esses caras, eles me carregaram sem eles saberem, né? Porque eu tive meus momentos de descontração, tempo de faculdade eu consegui vivenciar isso, né? Então, assim, foi um período, assim, mágico hoje olhando, né? Mas foi de muita luta mesmo. E ali eu já sabia que eu queria fisioterapia esportiva. João, eu estava no primeiro ano da faculdade e eu falei assim, um dia eu quero trabalhar ou dar aula, ou trabalhar numa clínica bem legal, ou trabalhar num clube de futebol, ou um time de vôlei. Alguma dessas três coisas eu quero fazer. Quero conquistar alguma das três. E eu lembro... Hoje faz as 3. Que eu fazia as três. E um dia eu estava no carro e Deus me falou, a tua resposta foi dada, né? Eu fazia as três coisas, né? Então, assim, cuidado com as coisas que vocês sonhem, não? Porque se você entrega, né? Não é só um jargão, é bíblico, né? Entrega o teu caminho, confia e ele tudo fará. Mas viva o propósito. E ele tem me honrado, sabe? Deus tem me honrado, assim, porque eu nunca desisti dos meus sonhos, né? Eu sempre reconheci quem me ajudou, né? E eu lembro também uma história muito forte que aconteceu comigo, que um amigo meu, na época que eu trabalhava no Curitiba, perdeu o pai, e ele chegou triste dizendo que o pai nunca tinha conhecido o trabalho dele. E eu falei, não, mas ninguém tem obrigação de apresentar um trabalho para os pais, né? Trabalho, às vezes, é ambiente de problema, de estresse, né? Só que eu falei isso da boca para fora. Naquele mesmo dia eu liguei para o meu pai e falei, pai, você queria me acompanhar um dia? Achando que ele fosse falar que não. E ele me acompanhou. De manhã a gente foi para o futebol, ele foi para o centro de treinamento na época que eu trabalhava no Curitiba, de tarde ele veio para a clínica comigo. Teve uma hora que eu quis tirar a muleta de um paciente, ele olhou para mim e falou, tem certeza? Sendo um pai ali, não querendo que o filho errasse. E deixei ele em casa. No final do dia, ele passou um dia comigo. Não falei nada para ele sobre a situação, mas falei, missão cumprida, meu pai conheceu o meu trabalho. E no dia seguinte a minha mãe falou assim, Gustavo, o que aconteceu? Meu pai não quis me falar, mas ele entrou em casa, ele sentou no sofá e desabou a chorar. Né? Que falou, o Gustavo é um cara realizado, ele é um cara muito feliz, os pacientes gostam dele, como eu vi o Gustavo, como ele é feliz no que ele faz. Né? Então, assim, imagina para ele, né? Hoje também, eu sendo pai, né? Imagino para ele o orgulho que ele teve de ter enfrentado tudo aquilo junto comigo e ver eu realmente realizado, né? Então, não tem como falar da minha história sem começar por tudo isso que eu passei aí, né? Então, assim, ele ficou muito, muito realizado, né? Então, assim... E assim, Gustavo, e só para falar, né, o Gustavo já falou um pouquinho disso, mas... E ele não era... Eu me lembro do Gustavo, eu estava 2 anos na frente deles, né? Mas, assim, o Gustavo, ele dava com aquele jornalzinho da faculdade, onde tinha serviço, o Gustavo estava enfiado no meio. Então, assim, não foi só, né, a dificuldade toda, né, da Luísa pequena, enfim. Ele estava em todas as coisas. Então, não foi só entrar ali, vou entrar, fazer e sair e pronto, né? Não foi nada disso. Cibele, eu estava tão feliz com a oportunidade, sabe? Eu estava assim, poxa, quantos poderiam... Eu consegui, eu estou aqui, entendeu? Então, assim... Como que era o caminho do corpo? Era uma aluna da Tuiuti que tinha feito um jornal, depois ela se formou e encaminhou para mim, e a gente começou a fazer o jornal da faculdade, a gente ia de sala em sala, era tipo um tabloide, assim, 4 páginas, eu entrevistava fisioterapeutas já formados, como vocês estão fazendo aqui, só que em escrito, né? E a gente fez uma parceria com o jornalismo da faculdade, uma professora nossa revisava, a gente imprimia o jornalzinho, entregava nas salas com várias temáticas, não existia internet, né, gente? Então, era uma informação que os alunos recebiam, a gente entregava na sala de aula, né? E o jornal, Gustavo, era aquele negócio que os dinossauros liam, né? Era um papel, um negócio assim. Depois a gente inventou uma outra coisa, a gente fez um ciclo de palestras e chamava professores de outras faculdades, porque a gente queria ver os outros falando, né? Então, assim, eu sempre meti a cara mesmo, assim, né? Porque parte desse meter a cara era empolgação mesmo, né? Eu estava feliz, eu estava empolgado, né?
E eu falava para meus amigos, vamos montar um grupo de estudo? Eles ficavam tirando sarro de mim, né? Hoje, por muito tempo aconteceu a SONAF, a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Esportiva, as coisas que eu reúno com amigos, acaba sendo também coisas que eu imaginei lá, coisas que eu imaginei lá atrás, né? Cara, mas essa história que você contou do seu pai, ela é muito boa, cara. Fiquei emocionado aqui, até porque não é comum da gente pensar em fazer isso, né? Porque os nossos pais, claro, a gente conta as coisas para eles, a gente conta as coisas em casa para nossa família, né? Para quem tem esposa, esposo, filhos, tal. Mas você levar para o trabalho um dia e a pessoa de fato vivenciar com você, realmente deve ter sido um momento muito diferenciado. Ele deve ter ficado muito grato, né, cara? Bom, tanto é que ele se emocionou, se emocionou ali. Você contou que a tua mãe te contou depois, mas, cara, aquilo para ele deve ter sido uma coisa tão especial, porque assim, ó, nós projetamos a nossa felicidade nos nossos filhos, é natural isso. A gente quer que eles sejam realizados, que eles sejam felizes, que eles tenham uma profissão que os realize tanto pessoal quanto profissional e financeiramente. E ele ter visto que, assim, uma das coisas talvez mais fenomenais da nossa profissão seja o reconhecimento que o nosso paciente tem com a gente. E isso é inegável, né, cara? É o maior patrimônio nosso. Não tem, assim, e é por isso que eu falo tão de boca cheia que eu sou fisioterapeuta, porque eu desconheço uma profissão que o paciente está tão perto do profissional por tanto tempo e ele é tão agradecido pelo que a gente faz. Então isso ninguém tira da gente, cara. Assim, pode falar, tal, mas essa propriedade é nossa, né? E daí, cara, assim, a gente poder dividir esse momento com o pai, com a mãe, com alguém que já tenha feito alguma coisa, cara, achei, sério, foi foda mesmo. Cara, e assim, ó, eu vou acelerar aqui para vocês entenderem, assim, quando eu fiz uma promessa para mim que eu ia tentar por 10 anos, porque eu via muita gente desistindo no começo, e eu falei, não vou poder desistir, eu vou ter que tentar mais tempo. E quando deu 10 anos, eu chamei meu pai e minha mãe e falei, quero dizer para vocês que eu fiz uma promessa que eu ia tentar 10 anos. E eles falaram, imagina, você não tem obrigação nenhuma de tentar 10 anos ou 8, isso aí a vida é tua. Eu falei, não, mas foi uma coisa minha. E eu tô vindo aqui para dizer que eu renovei a minha própria promessa por mais 10. E eles deram muita risada, né? Porque, mais um motivo, assim, eu quis mostrar para eles que eu acertei, eu estava feliz, né? Estava feliz. E quando eu estava na faculdade, eu me imaginava, assim, sonhe grande, o que você sonha? Eu falo isso quando eu vou dar aula para os alunos. Não é errado sonhar grande, o errado é você só ter isso como meta e tudo que acontece no caminho você não curtir, não valorizar as metas atingidas. As pequenas conquistas têm que ser comemoradas, né? A gente tem um hábito, qualquer coisa legal que acontece, vamos comemorar, viver o processo. Hoje em dia as pessoas querem chegar num lugar, mas não vive a jornada. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, né? Mas eu coloquei metas, né, grandes metas. Era ir para uma Olimpíada, era ir para uma Copa do Mundo, era ir para uma Champions League, era ir pra... Não tem problema a gente sonhar, né? Não tem problema. E olha o que aconteceu. No projeto da SONAF, que a gente ajudou na Olimpíada do Rio, eu era um dos coordenadores aqui do Paraná, né? O Beto também foi um dos professores aqui que fez a capacitação para os fisioterapeutas esportivos irem para o Rio. Eu tinha praticamente esquecido disso, porque entrou naquela questão de treinamento e tarará, e eu fiquei na natação. Quando eu cheguei na natação, o chefe do departamento de saúde ali da natação falou assim para mim, Gustavo, o que você vai fazer hoje? Eu falei, não, acabei de chegar, o que vocês mandarem fazer eu faço, pode arrastar a cadeira, arrumar departamento, o que vocês mandarem fazer eu tô aqui para trabalhar, né? Ele falou assim, não, surgiu uma demanda no Maracanã na abertura dos jogos. E eu queria que você fosse para compor a equipe de saúde lá no Maracanã, na abertura dos jogos. Você vai pegar um Uber agora, um ônibus, aquelas coisas todas do Rio de Janeiro lá, aqueles transportes todos lá, e você vai para o Maracanã agora, nem precisa ficar aqui. Por exemplo, umas 2h. E a abertura era 8h. Eu fui para o Maracanã, encontrei com a equipe, fiz treinamento, até de se acontecesse alguma coisa nos espectadores ali, né? Uhum. Montamos as equipes e eu ainda não tinha lembrado de nada, nem na preparação, nem o sistema COFITO-CREFITO ajudou a gente também nessa capacitação, junto com a SONAF e tal. Quando eu estava ali na abertura dos jogos, que começou a abertura,
que ficou as luzes apagaram e acenderam, começaram aquela coisa toda de Gustavo Kirten, Gisele Bündchen, aquela coisa toda no Maracanã, aquela que trouxe aquela emoção ali, só ali eu lembrei. Só ali eu lembrei. E eu falei assim, puxa vida, eu sonhei com esse dia, né? E foi o dia que eu liguei para o meu pai e para minha mãe também, né? Liguei para eles e falei, sem vocês eu não estaria aqui, né? Só que nesse dia, quem chorou fui eu. Cara, nossa, emoção muito grande, cara. Olha onde que levou você, bicho, tá louco. Cara, eu liguei chorando, assim, eu falei, cara, eu tô na abertura dos Jogos Olímpicos como fisioterapeuta, né? Assim, então, assim, foi uma coisa muito legal para mim, porque envolveu a minha história lá atrás, aqueles sonhos lá daquele menino lá na faculdade, que já estava muito feliz de estar cursando o curso, e de repente eu estava ali, né? E depois atendendo os atletas de Kuwait, Sudão, Mali, os países da África lá, que eram nadadores que foram com países que nem levaram fisioterapeutas, né? Até depois da Olimpíada, a gente deu aula em Guarapuava, né, sobre como é que foi a Olimpíada e tal. Mas para mim teve uma questão além da fisioterapia, né, de que realmente as coisas acontecem para quem, né, se dedica, as coisas acontecem, né? Que legal. Muito, muito legal. Gustavo, vamos... Já fomos para as Olimpíadas, mas talvez a gente vai voltar um pouquinho, mas para chegar talvez na SONAF, tá? Você já bem claro contou que você, acho que entrou quando escolheu a fisioterapia para a fisioterapia esportiva. Acho que você não sei se em algum momento você titubeou para alguma outra área, ou se isso já, né, começou e seguiu ali. E quando que, depois que me formei, né, como que foi a luta assim, de seguir para essa área, se a SONAF veio primeiro, se veio depois? Tá certo. Uhum. Foi assim, tudo que eu fazia ali, eu me encantava, assim, com a fisioterapia, né? Eu sempre falo que um dos melhores professores que eu tive foi o próprio Espiridião, né, da respiratória. E eu falava, poxa, que maravilha, né? E ele sabia que eu não queria respiratória, né? E um dia eu estava estudando no intervalo da aula, e ele entrou primeiro, ia ter a aula dele, do Espiridião, e ele falou, o que você está estudando? Nem sei se ele sabe dessa história. Ele falou, o que você está estudando? Eu falei, não era a tua área não, professor. Ele falou, não, mas o que é? Eu falei, não, é fisiologia do exercício. Eu estava estudando o ciclo de Krebs, estava estudando fadiga. E daí ele falou, pegou um giz e começou a desenhar tudo para mim, me ensinar tudo. Na falta de oxigênio, libera piruvato, lactato. Quando tem oxigênio, libera forma ATP. E desenhar tudo para mim a questão da questão do que acontecia na membrana, da mitocôndria e parará. E eu falei assim, poxa vida, não é possível que esse cara também sabe isso. Sabe de tudo, miserável? Eu falei assim, pô, Espiridião, mas como assim? Ele falou assim, o que você acha que é o DPOC? Ele está sempre em fadiga. Cara, aquilo ali para mim brilhou meus olhos, que eu falei assim, poxa, mas espera aí, não vai ser a especialidade. Eu preciso entender o ser humano. Eu preciso entender que os sistemas trabalham em junto. Hoje, assim, falar de propriocepção e falar o que é a percepção corporal, é neuro ou é esportiva? Cara, isso é tão importante porque talvez hoje, que ficou mais comum na fisioterapia a questão das especialidades, os alunos já entrem, eu quero dermato, eu quero neuro, eu quero respiratório, eu quero ortopedia, tal. Cara, irmão, você primeiro tem que ser um bom generalista, né? Assim, você primeiro tem que saber a base de todas, porque claro. Aí sim, naturalmente, você tá corretíssimo, cara, e você citou uma puta referência que é o Espiridião também, inclusive abraço pelo cara sensacional, né? Mas você vê, né, assim, de ele ter voluntariamente te explicado alguma coisa ali, isso já te deu esse estalo para falar assim, pô, eu tenho que saber um pouco de tudo para ser bom em uma área específica. Né? E daí hoje, quando a gente tá falando... Desculpa, Gustavo, mas assim, a frase que o João falou é uma frase que a gente usa muito até, né? E eu acho que hoje a saúde, ela vai muito nesta linha. A gente fala de cuidado integral ao paciente. Exato. E não tem como a gente separar, né? Tudo bem, o paciente pode chegar para mim porque teve uma lesão neurológica. Mas assim,
É fato que ele vai ter uma alteração cardiorrespiratória, é fato que ele tem uma alteração musculoesquelética, assim, eu não consigo separar Geniturinária. essas coisas, né? Então, assim, para, né, de novo, reforçando, assim, o melhor especialista é um ótimo generalista. Com certeza. Não tem como. Com certeza. E você vai estudar fáscia, derme, começa, e quando você vai estudar posturas, você vai estudar equilíbrio, a relação né, de tudo isso, né? Então, a gente poderia ficar nessa área aqui falando horas, né? Horas, né? Mas, assim, ali eu entendi que eu tinha que ser bom um pouco em tudo, né? E eu tentei ser esse cara. Tinha minhas preferências, mas eu fui um bom aluno, eu fui um ótimo aluno em várias disciplinas, levei a sério todas, assim, e me diverti muito. E Gustavo me lembrou esses dias que eu até ensinei respiratória para ele, que eu nem... Falei, nossa, então eu já soube um dia. Essa história eu ia contar agora. A gente foi para o ENAF, que era um congresso grande que tinha em Poços de Caldas, e na viagem, a Sibeli, que entendia tudo de respiratório, ela foi me explicando aquele livro West, né? E ela foi me explicando assim, sobre troca gasosa e parará. E eu falei, cara, essa menina sabe demais, ela vai ser uma excelente fisioterapia respiratória, né? Então, também sabia as outras coisas também, né? Esse congresso foi muito bom, né, Gustavo? Mudamos o assunto completamente. Minha Nossa Senhora. Esse congresso a gente conseguiu lotar 3 ônibus para conseguir pagar a inscrição, era uma parceria que a gente fez lá, e lutando para conseguir ter o dinheiro. Mas foi de ônibus. De Curitiba até Poços de Caldas. Imagina, né? Meu Deus. Que fase. Meu Deus. Que fase. Lembrar. E eu só fui, sabe por quê? Porque o Gustavo e o Beto mentiram para mim. Porque o Gustavo... O Beto diz que não, mas é porque quando ele tem uma memória de elefante, mas quando ele quer, ele esquece das coisas, né? Eles foram lá divulgar e vender. O que eu entendi? Que eles iam. Quando eu entro no ônibus, convenci minhas amigas, aí quando eu entro no ônibus, cadê o Beto? Filho da mãe? Não ia. Ele não foi, né? É verdade. É verdade. Eu queria matar ele. As meninas falavam, eu não acredito que você fez a gente vir por causa dele e ele não vai. Pois é. Foi. Mas a área da especialidade que você perguntou, Sibeli, eu lembro assim que teve o estágio no Atlético, junto com o Nando e com o Câmara, que foi muito legal também e tal. Mas um dia eu peguei um ônibus da minha casa e fui até o ginásio do Tarumã, onde treinava o Rexona, treinador Bernardinho. Só isso. E eu bati lá no ginásio, era uma porta grande de metal, abriu lá e falou, eu sou um acadêmico de fisioterapia, eu queria conhecer o fisioterapeuta, que era o Guilherme Tênios, Fiapo. Ele veio e falou, a gente não tem estagiário, a gente não tem verba. Eu falei, não, eu só quero ver você trabalhar. Ele falou, não, você só quer ver? Pode ficar vindo aqui. Foi meu primeiro estágio, assim, oficial, né? E pô, esse time era um time maço, cara. Time maço, Superliga e tal, né? E Fiapo, cara, seleção brasileira, Olimpíada e tudo mais, cara, medalhista, tudo, Bernardinho, cara. Então, assim, ali eu conheci a Carol Gataz, era menininha nova, a Fabiola Levantadora, 17 anos, nossa. A Valeuska, Elisângela, Érica, tipo, cara, um timaço, assim. Eu ficava ali vendo o treino, vendo ele tratar, catando umas bolas, e vendo como é que era a relação do fisioterapeuta com o preparador físico, com o treinador. Foi o meu primeiro, assim, aprendizado na prática, assim, sabe? Que ano que você estava, Gustavo? No começo do 3º ano. 3º ano, tá. E às vezes ele deixava eu fazer um ultrassom ali, num atleta ou na outra, né? Eu entendia qual que era a relação, como é que quando ele fazia exercício, quando ele não... Como eles... O médico era o Álvaro Chanek, né? Então, esses dias eu postei uma foto porque daí eu pedi um documento para eles, para somar horas complementares da faculdade, eu achei esse documento e eu mandei para o Fiapo. O Fiapo hoje mora nos Estados Unidos, né? Treinador de vôlei de praia de dupla canadense, continua no voleibol profissional, é um cara que eu
sempre vou lembrar com muito carinho, né? E aprendi muito ali de ver, né? Mais de ver do que de fazer, né? Então, Sim. foi meu primeiro, assim, contato no esporte, foi o time do Bernardinho, né? E até um dia ele soube que meu sobrenome era o mesmo que o dele, brincou comigo, assim, e é um cara, assim, a gente vê na quadra, super explosivo, mas ele era um paizão, assim, cuidava das meninas, trazia bolo no aniversário das meninas, um cara super cuidadoso, e ao mesmo tempo muito disciplinador e respeita demais a fisioterapia, né? Foi ele que chamou o Fiabo para acompanhar ele. Então, assim, sempre eu falo do Rexona, né? Foi uma primeira situação real ali. E daí, no último ano da faculdade, eu tinha um amigo, que é o Rafael Tesser, que jogou no Coxa, né? E ele estava na categoria de base, e o fisioterapeuta da categoria de base, que é o João Marcelo, viajava muito para Guaíra, que ele tinha familiares, e ele precisava de um fisioterapeuta para cobrir as férias dele. Minha família ia viajar entre Natal e Ano Novo, ninguém podia ir, e ele pediu para indicar um aluno bom, né? E o Tesser escolheu a mim, né? Ele falou: Gustavo, você pode ficar uma semana lá, só que você não vai ganhar nada, né? E terceiro ano de faculdade ainda. E eu peguei e falei: claro. Família viajou, tudo, e eu fiquei lá, né? Todos os dias inteiros lá, e ganhei uma camisa do Coritiba de gratidão pelo tempo que eu fiquei lá, né? E eu não estava nem querendo saber de dinheiro naquela época, eu estava querendo aprender. E meus primeiros atletas que eu tratei, né? Lembro até hoje, né? O atacante, o Lima, um atacante que jogou no Coritiba, jogou no Atlético Paranaense também, foram os primeiros atletas, assim, que eu lembro eu atendendo eles, assim, né? O Malzone, e outros atletas, assim, o próprio Tesser, o Lira, um time, o Marcel, que depois jogou no Grêmio, jogou no São Paulo. E depois, quando eu precisou de um fisioterapeuta, eles me lembraram de mim, um ano depois, 2 anos depois. Né? Então, eu fiz a minha graduação com os atletas do Coritiba, meu TCC, monografia na época, né? Com o pessoal do Coritiba, jogadores do Coritiba. Depois eu fiz que eu avaliei a força dos atletas sobre situação de fadiga, o equilíbrio muscular sobre situação de fadiga. Depois, na pós-graduação em fisioterapia ortopédica, eu vi a questão a relação mista entre força concêntrica e excêntrica de quadríceps e isquio, com os atletas do Coritiba também, junto com a Luciene Bittencourt, que era da clínica do joelho aqui, né? E depois no mestrado, que eu fiz mestrado em Educação Física, com o André Rodak como orientador aqui na Federal, eu também fiz com os atletas do Coritiba para análise do chute no futebol com cinemática. Então, assim, o Coritiba, eu fiquei 11 anos no Coritiba, né? De 2003 até 2014. Então, ali foi uma grande escola, futebol profissional, então, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, viajei o Brasil inteiro e fiz os estudos, a área acadêmica eu consegui manter, né? Então, eu dava aula de pós-graduação, eu fui convidado para dar aula de pós-graduação também, na época era o Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos, CBS. CBS. Né? Eu dava aula em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, fui 2 vezes para Belém. E assim eu comecei a me envolver com a área acadêmica, querendo fazer pós-graduação, mestrado, estudar, dar aula, e daí futebol junto, e Sonaf apareceu junto, né? Eu entrei na Sonaf em 2004, né? A Sonaf tinha 1 ano, eles reuniram sócios fundadores e chamaram algumas pessoas do Brasil para ampliar a Sonaf nos estados, né? E aí depois, em 2008 e 2009, eu fui tesoureiro da Sonaf Brasil, junto com o Nelson Chirabi, aqui no Paraná, que foi o presidente. Daí, 2012 e 2013, eu fui o vice-presidente da Sonaf, que o presidente era o Tadiello. Então, assim, sempre ajudei, né? Trouxe a Sonaf para o Paraná, junto com a ajuda de Cristiane Macedo de Londrina, com o Pato de Maringá, né? Com o Nelson Chirabi, com o Cássio aqui em Curitiba, na época o Murilo, aí o Beto também, daí depois entrou o Raul e todo mundo mais. Então, assim, eu fui o primeiro representante da Sonaf, assim, no Paraná, né? E daí a gente fazia jornadas e tal, hoje já estamos um monte de jornada e a Sonaf eu sempre acompanhei, sempre ajudei, sempre lutei pela Sonaf, porque eu sabia que era um momento bem inicial, né?
Hoje a Sonaf tem mais de 20 anos, né? E eu tô desde o primeiro ano da Sonaf, eu tô junto, né? Resumindo aqui, né? Sim, sim. Não, a Sonaf é uma baita entidade, né, cara? Não é à toa que ela tem tanto destaque nacional. Mas, Gustavo, vamos imaginar o cenário aqui de você, aluno na época, um aluno de graduação hoje, tá? Que tá ouvindo ou assistindo o nosso podcast aqui. Daí você falou que você foi fisioterapeuta do coxa ali, viagem, isso, aquilo. Para esse menino, para essa menina que está ali na realidade de segundo, terceiro, quarto, quinto ano de graduação e está pensando em seguir na área esportiva. Você teve a experiência de ser estagiário num clube de voleibol, você viu um pouco da realidade ali, mas você vivenciou profissionalmente de fato um clube de futebol. Cara, como é a realidade do fisioterapeuta esportivo hoje, do que você conhece, de quem você conversa? O que você falaria para essa molecada que sonha em um dia ser o que você é hoje ou o que os teus colegas da Sonaf são hoje? Olha, mudou muito. A fisioterapia mudou demais e o futebol muito, né? Por exemplo, eu fui o quarto fisioterapeuta da história do Coritiba. Imagina, um clube centenário, não é verdade? Sim, Quem te sim. escuta aqui falando e não tá te vendo vai pensar, nossa, deve ser um veinho aí falando. Exato. Mas veja bem, antes eram 2 fisioterapeutas no profissional e um na base. Imagina, um na base. É 25 a 35 atletas por categoria. Né? Pré-mirim, tinha pré-mirim, pré-infantil, infantil, juvenil, juniores. Agora é sub-20, sub-17, sub-15, né? Uhum. Aí, por um tempo, a gente teve uma parceria com a PUC, que tinha os estagiários da PUC, os professores da PUC nos ajudando ali no Coritiba, mas era um fisioterapeuta, entendeu? Respondendo pelos atletas, dando alta, viajando, final de semana, jogos e tudo mais, né? Hoje você vê 4 fisioterapeutas na base, nos clubes grandes, né? 4 fisioterapeutas, 5 fisioterapeutas, 6 fisioterapeutas no profissional, né? Então, abriu mais opção, nesse sentido que o futebol entendeu que o fisioterapeuta ele não só trata a lesão, né? Então, o fisioterapeuta ele analisa, ele avalia, ele identifica as disfunções, ele ajuda a toda a engrenagem ao cara ter performance. É um Né? profissional necessário para melhorar o atleta do clube, né? Isso, porque assim, eu sempre cito o Charles Costa, que é o fisioterapeuta da seleção brasileira, amigo pessoal, eu gosto muito dele, e ele me falou uma coisa bem legal, que um dia ele reuniu a equipe dele, estava selecionando fisioterapeutas, e ele falou, qual que é o teu objetivo aqui no clube? Se eu não me engano, era no Cruzeiro. E os candidatos falaram, prevenir lesão, o outro falou, tratar as lesões em tempo menor e tal. Ele falou, não, o teu objetivo é ser campeão. Você vai usar o teu trabalho para evitar lesão. Você vai evitar o teu trabalho para ele voltar, estar mais apto, mais rápido no campo. Você vai usar o teu trabalho para ele performar melhor, porque ele melhorou aquela disfunção, juntamente com o preparador físico, o técnico, o psicólogo, nutrição. Mas o teu objetivo principal é ser campeão. Entendeu? E eu achei fantástico, porque a engrenagem ela funciona para chegar o mais longe possível na tabela, né? Então, e daí sendo campeão, ou tendo uma boa campanha, os atletas vão ser mais valorizados, vão ter interesse, se for o objetivo vender jogador e por aí vai. Então, assim, a fisioterapia não era vista dessa forma, era um mal necessário. Uma vez tinha o departamento médico vazio, na época só chamava departamento médico, hoje sim, a gente entende que muitos clubes já usam o departamento de saúde, né? O médico é importantíssimo, o fisioterapeuta, nutrição, fisiologista, preparação física, psicólogo, então tudo é importante, né? Então, assim, o departamento estava vazio e o diretor falou para mim, então dá para te mandar embora, porque não tem mais atleta machucado. Né? E eu lembro que eu me preocupei com essa frase, falei, puxa vida, né? Eu só vou ser reconhecido e útil quando tiver lesão. Né? E eu falei para ele, não, mas se tá assim foi porque a gente trabalhou. Né? Mas eu acho que hoje eu responderia melhor, porque muita coisa mudou e eu também aprendi muito com esses anos todos, né? Nós conquistamos muitas coisas, né? Hoje, vários clubes têm coordenador de saúde, não só da fisioterapia. Coordenador de saúde sendo um fisioterapeuta, né? Eu acho que é uma profissão que consegue transitar bem entre o preparador físico, o médico, entre o fisiologista, né? Eu acho que ele consegue fazer bem esse elo entre os profissionais, né? Então, tem dado certo o fisioterapeuta como head, né? Como o coordenador da área da saúde. Tem dado muito certo isso.
Mas isso não é uma coisa que tem que ser brigada a forceps, né? Isso tem que ser conquistado, né? Conquistado, né? Então, assim, a dica que eu dou para o aluno é saiba se relacionar, saiba conversar, saiba ouvir, saiba aprender, reconheça seus erros, depois você pensa em fisioterapia, né? Tenha humildade para reconhecer o que você precisa aprender muito, porque quando você tiver a oportunidade, você tem que dar conta do recado, né? Então não adianta estar na posição sem estar preparado para ela. E eu acho que além disso, e acho que é até por toda essa mudança que você falou, eu acho que todo esse reconhecimento, toda essa valorização do profissional fisioterapeuta hoje, né, dentro do esporte, é claro que isso também vem com uma carga, né? No sentido de, hoje a gente vê, é muito difícil um clube abrir para um estagiário, né, abrir, né, pegando o teu exemplo ali do vôlei, né, assim, hoje não é tão simples, talvez se lá atrás você tivesse batido no Coritiba e feito a mesma proposta, né, o fulano, eu quero ficar aqui te olhando. Hoje, eu acho que é um pouco mais complicado, né, assim, existe todo uma estrutura, até profissionalismo ali maior de não ter essa abertura tão fácil, pelo menos na minha ignorância, assim, né? Mas Na olha própria só. categoria de base. Sim. Aí, assim, como que... Entende essa minha pergunta, assim, como que você acha que tem que ser esse caminhozinho para... Lembra que você... Desculpa só te cortar, mas, assim, você falou uma frase que me marcou muito, assim. Eles lembraram de mim 2 anos depois. Mas eles te viram em algum lugar, né? Para eles terem lembrado de você, você já esteve ali, né? Então eu queria que talvez fosse então, nessa linha, sabe? Muita coisa mudou. Por exemplo, no nosso tempo, a gente podia... era normal as pessoas fazerem estágio, em algumas clínicas até atendia paciente no 3º ano, né? Gustavo, terceiro, a gente fazia lá, lembra? No 1º ano, a gente... as coisas mudaram, e isso é para melhor, porque é uma responsabilidade, né, de atender o paciente. Claro. Ok. Eu vou colocar uma situação para a gente, uma pulguinha atrás da orelha. Quando a gente está na docência, ou quando a gente está pensando no acadêmico, a gente vê muita visão do cara que quer ver, do estagiário. Mas é muito comum a gente ver, por exemplo, clubes que podem contratar profissionais e não contratam e deixam o estagiário. Então, o estagiário, o acadêmico, está feliz, mas logo que ele se forma, ele vai estar infeliz, porque ele sabe que nunca vai ter chance ali, porque vai ter um outro estagiário ocupando o lugar dele. Então, que foi a razão de ter vindo a resolução do COFITO. A gente já falou mais uma vez aqui, né, João, que eu acho que nós tivemos essa chance, eu acho que foi até um privilégio, porque a gente foi uma das, né, a gente pegou essa fase que a gente aproveitou muito os estágios, né, não curriculares, os estágios não obrigatórios, porque existia 0 regra, mas a gente sabia que era um problema, porque a gente tinha clínicas enormes, que tinha o dono da clínica, e 100 estagiários, e ninguém era remunerado, né, então assim, era um problema. Mas o que eu penso? Esse cara, ele vai estar feliz, mas ele não está aprendendo, ele está aprendendo com muita tentativa e erro. O que seria legal? Uma clínica que tiver... O que a clínica faz hoje? A clínica que eu trabalho junto com o Raul, a clínica do Raul, a clínica Redes. Ela não tem espaço para ficar recebendo estagiário, mas ela faz programa de capacitação, a gente deixa o cara 6 semanas aqui vendo atendimento e no sábado atendendo pacientes carentes, que não vão pagar. Ela vai aprender, a gente vai estar supervisionando. Então, eu acho que a responsabilidade dos serviços, curso, pagos ou não, mas dando oportunidade. A clínica está sempre perto dos acadêmicos. Quando a gente vai fazer evento fora, que a gente também não está recebendo nada, a gente convida voluntários para fazer competição de tênis, de beach tênis, campeonatos de judô, de futebol, lá no Marista, né?
Então, o que a gente faz? A gente cria oportunidades para estar em contato com eles, com chegada de corrida de rua, né? Que a gente sabe que não tem uma questão financeira, mas a gente vai estar trocando essa ideia, ensinando de verdade, não colocando ele para substituir profissional ou colocando um monte de paciente na mão dele, entendeu? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso, a não ser que fosse assim, o clube de futebol da cidade, o time do bairro Alto, do Pilarzinho, clubes assim, mas sabe o que acontece também? O estagiário, às vezes, ele não quer, né? Então, por exemplo, o estagiário ou a estagiária não quer ir lá para o Pilarzinho atender da suburbana, né? Lógico, tem situações que podem correr risco, pode ser perigoso e tal, mas não é muito comum você ver hoje a molecada querer ir, eu falei que tem que sonhar grande, quer ir para o Real Madrid, ok, sonhe grande, mas não aceitar nada do que vem abaixo disso, entendeu? Hoje, na nossa época, Sibeli, não tinha fotografia, tinha celular com fotos, tinha que levar uma câmera, não tinha Instagram. Então a pessoa quer pôr no Instagram, que ela quer ter a autopromoção, mas ela não vive o processo, entendeu? Então ela tem que buscar o estágio para aprender mesmo. Ah, eu não sei tratar uma cervicalgia. Gustavo, como é que você trata o LCA na fase final? Qual que é o critério que você tem para liberar o cara do LCA? Para jogar? Como é que é no futebol amador? Como é que é no futebol profissional? O que é uma fratura por estresse no corredor? O cara tem que ser curioso, entendeu? As oportunidades aparecem para os curiosos. A gente só não pode confundir um bom estágio com mão de obra barata, né? Sim, com certeza. A gente aqui, eu não sei, acho que o João vive também isso aqui com a gente tem feito muito projeto de extensão, Gustavo, na graduação, e que é justamente isso, né? Dentro do meu projeto, o nome é Unineuro Rehab. O que a gente faz? É um projeto que a gente chama aqui de PIPEX, né? Porque é um projeto que envolve obrigatoriamente ensino, pesquisa e extensão. E aí, então, assim, eu tenho aulas com os alunos, né? Então, a gente tem a parte toda do aprendizado, a gente tem, daí na minha organização ali, né, os alunos desde o primeiro ano, é claro que os alunos do primeiro ano não vão tratar, mas eles fazem uma triagem, então eles começam desde a parte básica de saber conversar com as pessoas, né, porque hoje a gente sabe que é uma dificuldade de comunicação, saber abordar, né, e as pessoas têm muitas histórias, né, chegam de muitas formas, enfim, e a gente vai fazendo todo um processo até o último ano, né? Claro. Então, eles têm escalas dentro desse processo, né, que ele entra no projeto, e eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Você foi falando, eu falei, nossa, tem muito a cara do nosso projeto de extensão, porque é isso, né? Não é? Porque, assim, eu acho que na fisioterapia esportiva, as ligas ajudaram bastante, que agora, antigamente, não existia isso. Então, liga, tá aquele povo que quer fisioterapia esportiva. Eu nunca recuso o convite para dar aula nas ligas, nunca. Porque eu entendo a importância disso. Posso pedir para atrasar um pouco, escolher a data, mas eu sempre dou um jeito de ajudar, né? Justamente por isso. Porque se eles não podem fazer o que eu fiz, eu vou até eles, assim, né? E sem nada financeiro, só para ajudar mesmo. Então, isso já ajudou bastante, assim, eles estarem focados, assim, e estarem discutindo as temáticas. E visita na clínica, a gente sempre também abre. Venha visitar, venha conhecer, venha... É difícil, porque tem pacientes particular, ficar atrapalhando o atendimento, né? Às vezes, mas tem que organizar também. Tem que organizar bem, mas é possível. E o que a gente percebe? O que a gente treina muito, além da fisioterapia, é o que você falou, a abordagem. Né? O fisioterapeuta que é muito tímido, ele sofre. Então, tudo bem. Eu preciso de terapia, eu vou fazer um curso de oratória, vou fazer um curso de teatro, não sei. Mas é importante, a gente melhora bastante, sabe? A gente, buscando ajuda, a gente melhora bastante, né? Você não precisa ser aquele cara extremamente extrovertido, mas saber se comunicar é bem importante. Um lembrete aqui, a Silviane Vesani, lá de Porto Alegre, citou o José Roberto Prado Júnior no congresso nosso, o saudoso José Roberto Prado Júnior, e ela colocou um diálogo no slide no congresso que foi maravilhoso. Ela falou, Zé, qual é o conselho que você dá para ser um bom fisioterapeuta? E o Zé responde, conheça de história, de cultura, de culinária, saiba conversar,
as técnicas ficam para depois. Porque é gente tratando de gente, não é verdade? Então, o ser um bom fisioterapeuta é obrigação, não é verdade? Então, a gente tem que saber Eu lidar com digo pessoas. sempre, Gustavo, que assim, a técnica, todo mundo vai aprender, claro, todo mundo que quer, né? A gente não enfia as coisas na cabeça. Mas você ter, né, assim, você ser uma boa pessoa, você ter humanidade, você ter empatia, isso que vai fazer a diferença do bom fisioterapeuta e do mau fisioterapeuta, né? Porque, assim, a técnica, de nós consegue ter, né? Teoricamente, a gente tem que ser nivelado por isso, né? Todos deveriam ter Sim. a técnica, e a partir daí, com essas Todo mundo novas se formou, habilidades, né? outros, Todo mundo isso. terminou a graduação, né? Gustavo, né? Deixa eu dar os meus centavos de contribuição sobre o que vocês estavam comentando com relação a como o aluno ou o profissional recém-formado, ou quem quer mudar de área, quem quer entrar no esporte, ele deveria fazer. O que eu penso, né? Toda cidade, ela vai ter algum clube, ela vai ter um clube de futsal, ela vai ter um vôlei, ela vai ter o clube do bairro lá, que joga... Cidades maiores vão ter muito mais opções, cidades menores vão ter menos, mas eu não acho que seja errado ir lá bater na porta, como o Gustavo fez, e tomar um não, ó, daqui não dá, já é um clube muito grande, tem que passar por um processo seletivo. Em algum momento ela vai achar alguma forma de observar. Se nada der certo, dela não observar, não entrar em um clube, não conhecer um fisioterapeuta, vá para um evento da SONAF. Conheça os fisioterapeutas dos clubes, conheça os alunos que estão fazendo estágio em algum lugar, porque sempre essa rede de relacionamentos, ela vai te ajudar em algum momento da tua carreira para te inserir. Então, evento, como o Gustavo falou ali, uma liga, uma manhã científica, um congresso internacional, né? Independente, claro que se você puder ir em vários, mas se você tiver que escolher, vá no que seja mais próximo, que seja acessível para você, porque ali talvez seja uma possível porta de entrada para algum momento da sua carreira você conseguir. E aí, Gustavo, eu quero saber como que você deu as suas contribuições também nesse sentido, né? Porque a SONAF ela já fez muitos eventos grandes, você já participou de vários. Eu lembro que recentemente você tentou trazer o congresso aqui para o Paraná também, né? Infelizmente não foi possível, não nesse momento, quem sabe num futuro próximo aconteça, mas qual que é a tua visão com relação a esse assunto específico, cara? A participação em eventos e o quanto isso contribui para a nossa formação tanto profissional quanto política, no sentido de que, assim, a gente fortalece a nossa classe, a gente conhece outros profissionais, a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais macro da nossa profissão e entender quais são os processos, os fluxos que estão dando certo em alguma região, em algum clube, em alguma clínica, assim, qual que é a tua visão sobre isso? A gente mora num país que é um continente, né? Então, existem realidades diferentes, né? Eu costumo dizer, voltando um pouquinho, eu costumo dizer que quando dá tudo errado, ao invés de se chegar e só pedir, principalmente para o recém-formado, não tanto para o acadêmico, ofereça o que você faz também. Eu trabalho com um trabalho de mobilidade, eu posso mostrar meu trabalho, né? Ou eu estou fazendo um estudo, vocês querem, tem alguns atletas podem participar do meu estudo. Então, assim, o que você vai oferecer também, não só o que você vai pedir, ou até numa clínica de fisioterapia esportiva, não só me dar emprego, né? Mas assim, eu gosto de trabalhar dessa forma, tem algum dia que eu posso fazer tal trabalho, eu tenho fiz um curso, eu tenho uma formação lá, estou estudando osteopatia, eu fiz um curso de Mulligan, tem como sabe? Ou até numa clínica que não é particular, que o paciente vai se permitir um pouquinho mais ser atendido, não sei, ofereça, sabe? Com relação à SONAF, a gente tentou trazer o Congresso Brasileiro aqui para Curitiba, né? A gente teve bastante apoio, principalmente de muitos sócios da SONAF, a gente não foi contemplado aí por trazer Curitiba, mas em 2024 a gente trouxe o Sul Brasileiro, né, para 600 pessoas, e foi um sucesso, foi na PUC, com muita ajuda do Cássio. Super congresso. Foi um enorme, congresso, né, assim, cara, a gente nem esperava, assim, mas foi um congresso, assim, maravilhoso, assim, sabe? Maravilhoso. E a gente fez uma parceria com a PUC colocou como um evento do curso da PUC, né? Então a gente não teve nem o custo do auditório, né? Entrou como um curso, porque eles sabiam que não tinha fins lucrativos, então entrou como um curso da PUC mesmo,
tivemos apoio do CREFITO, o edital do CREFITO também, então, assim, a gente não ficou tão desesperado com não pagar as contas, né? Então, a gente conseguiu pagar o congresso, assim, com uma certa tranquilidade, né? Nunca é tranquilo, mas com uma certa tranquilidade. E deixar a inscrição barata, foi um baita congresso. E o que foi legal? Na hora da abertura que eu me liguei, que o coordenador da PUC, que era o Leandro Caran, tinha sido meu estagiário no Coritiba, né? E ele agradecendo de eu estar lá como presidente do congresso, que bate com o que o João está falando de network, né? Relação, né? Então, as coisas elas vão se encaixando com o tempo. Hoje eu estou aqui sendo, abre aspas, entrevistado por colegas que eu fui dar aula em Guarapuava, pela Cibele, que foi minha veterana, e a vida vai dando as oportunidades de uma forma natural, né? A SUNAF, ela cresceu muito, né? Eu sempre tento dar meus pitacos, né? Independente de quem esteja frente a ela, né? Eu me preocupo muito em ser uma coisa extremamente acadêmica e não ouvir os profissionais que atendem, que estão nas confederações, que estão com a mão na massa. De repente, a gente está indo lá só apresentar trabalho ou apresentar paper, e eu quero saber como que o cara trabalha, né? Então, a gente tem que achar profissionais que mostrem o trabalho, lógico, baseado em evidência científica, mas é legal ter o cara na prática, né? Assim, é uma crítica que eu faço aos grandes congressos, que acaba sendo uma coisa extremamente acadêmica, cheia de só paper, porque o paper ele tá aberto, né? A gente consegue ter acesso à informação. Mas eu quero saber o que deu errado. O que para você deu errado, né? Como que na tua clínica trabalha naqueles casos de lombalgia? Qual que é o método que vocês têm utilizado? Qual que é a adesão do paciente a esse tipo de trabalho? Né? É legal essa troca, porque eu tenho gostado mais de estar nos bastidores, trocando figurinha com os colegas, do que às vezes assistindo uma aula, né? Então, o mundo foi para essa área assim, de congresso, mas o que sempre foi a SUNAF? Essa mescla, né? De ciência com esporte, colocar os fisioterapeutas que atendem pacientes, com os fisioterapeutas que pesquisam e com os fisioterapeutas que fazem as duas coisas. Não dá para a gente separar, né, acadêmico e profissional, porque, na verdade, isso tem que ser uma simbiose, né? O profissional tem que ter seus calos no sapato, e o pesquisador tem que ajudar o profissional a solucionar essas dúvidas que ele tem na prática clínica dele. Não existe o fisioterapeuta clínico e o pesquisador. Tem que ser eles têm que conversar, né? Mas também não pode ser só uma coisa, né? E é uma coisa, Gustavo, que esses tempos a gente estava até discutindo, assim, em algum momento também parece que virou uma guerra, né? Então, assim, parece que tem de um lado quem pesquisa, que pensa uma coisa, que fala uma coisa, e do outro lado o cara da ponta, como se eles vivessem em mundos diferentes, e assim, e faz zero sentido para os dois lados, né? Exatamente. Assim, não tem por que o cara pesquisar se o clínico não vai usar, não vai ter acesso, e vice-versa, né? Se o pesquisador não escutar o clínico... Exato. Hoje mesmo o Thiago Vilela, lá de Goiás, mandou para a gente um artigo que ele fez, né? É um fisioterapeuta clínico produzindo. Legal. Ele estava falando que a síndrome patelofemoral, ele pegou corredores, se eu não me engano foi síndrome patelofemoral, mostrando que esses corredores com síndrome patelofemoral tinham disfunções do quadril. E a gente brincou, voltamos a falar do glúteo médio. Porque a fisioterapia tem umas modas, né? De repente, tudo é glúteo médio. De repente, não é. No nosso tempo, era o vasto medial oblíquo. Eu me lembro dele. Quem tinha dor patelofemoral tinha que fortalecer só de 30 a 0 para fortalecer o vasto medial para medializar a patela. Só o finalzinho da extensão. Isso. E depois a gente entendeu que, na verdade, não era a patela que lateralizava, era o fêmur que medializava, por culpa do quadril. Depois percebe, mas espera aí, é a pronação do pé. Aí começa o time do glúteo médio, o time da pronação do pé e o time do... Entendeu? Então, assim, a pesquisa ela serve para a gente... E cada vez mais a gente vê que o segredo é individualização. É avaliar o paciente. Boa avaliação. Né? Então, assim... Gustavo, vamos... Pode concluir, que daí eu já é isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado, né? A maturidade vai dando isso pra gente, né, João? Exato. Vamos aproveitar que você falou dessa questão de alguns casos, de avaliação e tal. Saindo agora um pouquinho do esporte de fato, né?
Hoje você atende em uma clínica, os teus pacientes são mais ligados ao esporte ainda? São pacientes mais traumatortopédicos? Como que está a realidade do teu dia a dia hoje de fisioterapeuta? Vamos lá, na época do Curitiba, quando eu parei de atender por uns 6 meses, 4, 6 meses para terminar a dissertação do mestrado, o Raul Furlani, amigo também de faculdade, falou assim: Gustavo, eu quero montar uma clínica, vou montar uma clínica e tal. E eu falei assim para ele: pô, a gente tem as viagens do clube, que cada hora um está viajando, seria bom a gente trabalhar junto, porque quando um viaja, o outro fica com os pacientes, quando o outro Vai viaja... revezando. E tem como a gente juntar as forças, né? E esses dias a gente lembrou desse almoço, há 18 anos atrás. E assim nasceu assim, a ideia assim, do Raul montar a Clínica Redes, né? E eu já tinha minha empresa, então eu coloquei minha empresa dentro da Clínica Redes, né? Por uma questão mais assim de documental mesmo, né? De Burocracia ali. De burocracia, né? Envolvia a questão de imóvel da família do Raul também, e a gente não precisava ser sócios para estar juntos, né? Então, eu entrei na clínica com o Raul desde que a clínica foi fundada, né? E com a minha empresa, e hoje a clínica é com muita alegria. Nossa, eu me lembro, assim, não vou dar dados, assim, mas eu me lembro, às vezes a gente tem uns flashes, nada a ver, né? Eu me lembro de eu estar no telefone falando com o Raul, e ele falando, se agora eu vou aumentar a clínica, eu consegui um financiamento de tanto, assim, eu tenho esse valor hoje na minha cabeça, peguei tanto de financiamento, agora eu vou aumentar a clínica, imagina, faz muito tempo. Né? A gente já teve até convites para aumentar, para expandir, né, e tal, né? Outras pessoas já perguntaram: Gustavo, por que você continua junto sempre, né? Porque eu sempre estive junto ali, né? Remando junto com o Raul, no sonho dele, que virou o meu, né? Então eu tenho um carinho, assim, pela Redes muito grande, assim. Novamente eu vou falar de gente cuidando de gente, porque a clínica, o ano passado, ganhou um prêmio, né, Top View, da melhor clínica de Curitiba. A gente nunca procurou isso. A Câmara dos Vereadores chamou a gente para dar um reconhecimento para a gente. Somos super felizes pelo prêmio, ficamos muito honrados com a menção honrosa da Câmara dos Vereadores, mas a gente nunca objetivou isso. A gente objetivou cuidar de pessoas, né? Então, assim, já teve vários colegas que trabalharam com a gente, hoje a gente tem uma equipe só na fisioterapia esportiva aqui de uns 15 fisioterapeutas, né? Então, assim, tem vários pacientes ativos, né? Então, assim, chegamos num momento de muita alegria, né? E eu divido essa alegria e agradeço muito a confiança do meu irmão, do Raul, né? Eu falo irmão porque é irmão de vida mesmo, que a gente sempre... Todo mundo só vê a parte boa, né? Mas ninguém vê, assim, a dificuldade, né? O treinar secretária, o aceitar a saída de secretária, o comprar equipamento, financiar equipamento, né? O motivar a equipe, o angariar pacientes, a responsabilidade... Eu acho que até treinar a equipe com o mesmo pensamento e propósito de vocês, né? Porque, assim, a clínica não chegou ao momento que está hoje, cada um fazendo de um jeito, né? Vocês têm uma filosofia de trabalho que precisa ser repassada, né? E é engraçado que quando eu vou discutir um caso assim, de fisioterapia, de reabilitação com o Raul, é muito engraçado, assim. Às vezes ele vai falar com um, daí eu vou falar, dele, o Raul já me disse isso. A gente tem alinhado, né? Tão alinhado com tantos anos. Imagina, a gente se formou junto, trabalhamos no Curitiba junto por anos, e a clínica já tem 18 anos, né? Estamos há 25 praticamente anos ali, né? Desde bodas de prata. Desde 99, né, Sibeli? Desde 1999, né? Então, assim, quando nasceu o Merdaquim, também. É uma amizade muito, muito grande, assim, e ao mesmo tempo a gente sabe que nós somos pessoas muito diferentes, né? E na equipe também tem muitas pessoas diferentes. E essa é a arte do negócio. Pessoas diferentes, mas entendendo o propósito da situação ali, né? E graças a Deus a clínica hoje ela tem uma credibilidade, né? Uma satisfação dos clientes é muito boa, e o reconhecimento do paciente que indica paciente normalmente, mas a gente tem um reconhecimento do corpo
dos médicos da cidade também, né, de parceria mesmo, assim, ó, poxa, um paciente meu não está evoluindo bem, vocês podem me ajudar, né, e a gente também, ó, o paciente está evoluindo bem, será que vão ter que operar esse paciente? Então a gente tem uma equipe, vários médicos que ligam para a gente, coisas que mudou também com o tempo da profissão. Antigamente era uma coisa muito separada, né? A gente não trocava muita ideia com os médicos, hoje a gente troca. Eu sou convidado constantemente para assistir a cirurgia, né? Esses tempos mesmo estava no centro cirúrgico junto, falando da dificuldade que a gente estava tendo para reabilitar, no caso que era um impacto femoroacetabular, e estava fazendo uma cirurgia, discutindo com o médico, e ele me chamando para ver, e depois eu dando feedback para ele durante a reabilitação. Então a clínica chegou num momento assim muito legal. Assim. Então hoje a minha rotina, João, é 100% na clínica. Né? Eu comecei a negar bastante as aulas de pós-graduação por uma questão de família, né? Eu estou casado, tenho 2 filhas, né? Eu falei da Luísa, agora eu tenho que falar da Isabela, que está com 13 anos, e da Luísa, e da Carolina, que está com 6 anos, né? Então, assim, atendendo há muitos anos, eu preciso ter uma qualidade de vida. Então, hoje eu tenho todos os finais de semana, a gente trabalha de segunda a sexta, a gente abre a clínica quando precisa, tem uma competição, ou faz eventos de competição, de esportes, final de semana entra, mas são coisas esporádicas, a gente dá o foco totalmente na clínica. Eu entro na clínica às 7h30, 8 horas da manhã e saio 7h30 da noite, às vezes saio na hora do almoço para pegar minhas filhas na escola e tal, mas eu estou na clínica agora, né? Então, assim, full time, né? A gente continua a todo vapor, né, João? Então, a nossa rotina... E a clínica, Gustavo, aí não sei se muda, né, os teus pacientes, o perfil, né, dos teus, do Raul, a clínica, ela é só de fisioterapia esportiva ou não? Vocês atendem outras áreas? Não, veja bem, tem eu tenho profissionais de diferentes áreas? Como é que é? Existem consultórios aqui na clínica que são locados, né? Então tem uma psicóloga, eu tenho uma sala de confecção de palmilhas, a irmã do Raul trabalha com estética, a gente tem um ortopedista aqui também, temos dois personal trainer que trabalham muita transição à volta da saída da fisioterapia. A gente tem alguns fisioterapeutas que estão sobre o meu cuidado, outros fisioterapeutas que estão sobre o cuidado do Raul na parte de fisioterapia esportiva, mesmo no ginásio. A gente tem uma colega fisioterapeuta que trabalha com fáscia, trabalha com oncologia, principalmente retirada de mama, ganho de mobilidade, drenagem. Então, ela trabalha muito bem com as mãos, né? Então, a gente tem algumas vertentes diferentes, assim, da própria fisioterapia. A própria Francine, esposa do Raul, está nos ajudando aqui numa parte mais de coordenação, né? E a Marilu é minha cunhada, também me ajuda na parte de gestão, no controle financeiro, junto com a secretária. Então, assim, é uma coisa que cresceu, né? Cresceu, né? Então, a gente tem que atender, tem que fazer a gestão, tem a família. Ah, tá fácil, Gustavo, é assim mesmo, cara. É assim mesmo, né? Então, a gente vai dando prioridades, né? Por exemplo, antes estava muito futebol, aí SONAF, daí presidindo o congresso, eu tirei o pé um pouquinho para focar, dar um gás maior na clínica. E daí a gente ainda está nesse projeto de educação, educação continuada na clínica. Então, como a gente não tem esse estágio, a gente faz cursos na clínica. A gente faz reuniões semanais, que é a discussão. Exemplo, quinta-feira, na hora do almoço, a gente vai discutir um tema. A quinta-feira passada foi uma reunião aberta. Quem quisesse vir, vinha. Né? Então, a gente podia falar casos de pacientes, ou foi return to play, critério de retorno ao esporte, né? Então, às vezes a gente faz final de semana, tem aquele programa que é o Redes Mais, que a pessoa fica 6 semanas com a gente, né? Cada dia da semana vem um estagiário, tem dias que observam, tem dias que discute caso clínico, discussão de um artigo científico, no sábado atende paciente voluntário, sem pagar nada, né? E no final do curso, eles escolhem um paciente que eles acompanharam e apresentam um estudo de caso, sendo arguído por mim e por Raul. Que legal. Maravilha. Gustavo, eu sei que a gente teria horas para ficar falando aqui ainda, porque tem muito assunto que a gente não abordou, mas quem sabe isso fique para uma próxima conversa.
mas eu vou retornar lá no comecinho do episódio, que talvez a gente acabou indo para outros assuntos aí, e acho que nosso público ficou ainda um pouquinho curioso para saber o porquê do Gustavo. Acho que você não falou sobre isso ainda. Eu ia fazer essa pergunta agora. Só porque eu citei Champions League, eu fui contratado por um grande amigo, Marlos, que eu fui para um jogo da Champions League. Não falamos sobre isso, verdade. É verdade. E também agora eu fui acompanhar um jogador do Catar na Copa do Mundo, lá no Canadá. Então, só para concluir, que aconteceu a situação da Copa do Mundo, aconteceu a situação da Champions League, aconteceu das Olimpíadas. Então, assim, Deus é fiel. O que a gente pede, né? Ele observa. É a questão do Gustavo, que a minha filha, a Luísa, foi morar no Canadá, advogada, e me ligou dizendo que estava grávida, né? Então, hoje eu já tenho 3 netos, né? Coisa que ninguém acredita, né? Mas acho que o primeiro nasceu aqui no Brasil, não nasceu, Gustavo? Nasceram os 3 lá? Não, 2 nasceram aqui e 1 nasceu no Canadá. Então, assim, e a Luísa, você foi vô com? 37 anos. 37 anos. Cara, você falando, me corrija se eu estiver errado, mas você deve saber se isso existe de fato, né? Não teve uma família, acho que lá do Nordeste, alguma coisa que teve um meme com a Luísa aí pro Canadá? Não tinha uma história assim? Tem. Teve, né? Porque quando você falou assim, porque a Luísa foi no Canadá, cara, aquilo me veio na hora à memória. Eu falei assim, isso já aconteceu alguma... E ela me falou que iria pro Canadá, MBA, Compliance, ela é advogada. Eu falei, você tá maluca, né? E o que eu vou falar? Deus abençoe, né? Então ela tá lá, já faz 3 anos que a Lu tá lá, né? E muito online, muita ligação online, e eu não tinha ido para lá ainda, por incrível que pareça, né? A vida é muito corrida, e essa situação da Copa do Mundo, de acompanhar o atleta na Copa do Mundo, lá em Vancouver, me falou, não, a hora é essa. Daí eu fui para a Copa do Mundo, que me ajudou a pegar um avião e ir para Calgary e visitar ela lá. Essa história do Gustavo, ele nem acho que vai saber, mas o Beto me conta, não sei se você lembra disso, que quando a Luísa ficou grávida, você ligou para ele. Beto do céu, a Luísa tá grávida, o que eu faço? Aí Beto... eu não sei se eu fiquei mais nervoso quando fui eu ou foi ela, né? E o Beto, quem conhece meu marido sabe que ele é todo calmo, né? Aí ele falou pro Gustavo, pô, cara, como é que eu vou saber? Liga pro teu pai, ele sabe o que quer viver. Exatamente. Quem sabe o que tem que fazer, já passou por coisa. Isso, né? Mas a mensagem que eu deixo aqui, João e Cibele, assim, que assim, a gente não consegue programar tudo, né? E isso serve, eu falo para mim mesmo, de uma pessoa que queria e ainda luta contra isso, de ser controlador, de querer planejar demais as coisas, né? E quando essas situações aconteceram, né? A minha vida está sendo aberta aqui, né? Mas as coisas acontecem e a gente tem que, muitas vezes na vida, a gente tem que recalcular a rota, né? Então, pôr na mão de Deus, acreditar e fazer o seu melhor sempre, né? E que o bem prospera, né? Para quem crê, as coisas acontecem. Então, foi isso que aconteceu na minha vida, né? E a fisioterapia, ela na verdade, ela sempre foi uma base minha, assim, né? Porque eu tinha que estar bem para cuidar de outros, né? Então, assim que eu levo a fisioterapia com propósito. Maravilha. Bom, Gustavo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais também de você, das suas histórias, da tua parte profissional, passa aí quais são os seus contatos, as tuas redes, para o nosso público te conhecer um pouquinho mais. Bom, eu do meu Instagram é Gustavo Rezende Fisioterapia, né? Ali eu tento colocar mais uma questão profissional, não é uma coisa tão engessada, mas é uma coisa mais profissional, né? E trabalho na Clínica Redes, né, há 18 anos, né? Podem seguir também o Instagram da clínica, né? E ali na clínica a gente tem várias postagens de diferentes fisioterapeutas, vocês podem também procurar, mandar mensagem por ali também, né? E qualquer dúvida, manda mensagem, manda direct ali, né? E a gente está sempre aberto para conversar, né? Para dar aula online ou presencial, quando for bem planejado, para trocar ideia. Acho que falta isso mesmo, vocês estão de parabéns, né? Falta as pessoas conhecerem as pessoas que fazem a fisioterapia, né? E não só os profissionais, né?
mais do que técnicas, conhecer as pessoas, né? É isso aí. Bom, para quem tá só no áudio, pessoal, o Gustavo Rezende, o Rezende com Z, tá legal? Sibeli, para quem quiser te encontrar, E assim, não sou, né, como eu deixo, sempre reforço aqui, não sou uma pessoa super ativa em rede social, porque não tenho tempo. Tenho tempo, eu já me puni, já me penitenciei, já briguei comigo mesma, mas agora eu já estou na fase que eu entendi que a gente não consegue fazer tudo, né? Como o Gustavo diz, a gente tenta controlar, quer fazer tudo, mas temos que entender que a gente tem algumas limitações e temos que ter prioridades, né? Mas, de toda forma, quem, né, se interessar pela neurofuncional, então, né, um pouquinho diferente do assunto que a gente falou aqui, pode me procurar. Meu Instagram é @Cibele Melo Quinaut, Cibele com L, com L, com S e com E no final. E assim, me manda perguntas. Geralmente as pessoas me procuram bastante no direct para tirar dúvidas, né, de pacientes, enfim. E como eu sempre digo, às vezes eu demoro, mas eu tardo, mas não falho. Então, geralmente eu respondo todo mundo. E você, João? pessoal, quem quiser me encontrar no Instagram, @investidordoutor, nesse perfil eu trago dicas, conversas e um pouco de pitadas de conhecimento ali sobre finanças pessoais e investimentos. Por mais que isso não seja essencialmente fisioterapia, também é, porque cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Então é necessário a gente aprender a investir para multiplicar um pouquinho o nosso patrimônio, para chegar lá na frente, ficar sossegado e não ficar dependendo de outras pessoas. Então, o melhor momento, o melhor dia para começar é hoje. Estude sobre isso que você vai se agradecer lá no futuro, tá legal? Gustavo, muitíssimo obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui. Foi uma conversa super, super bacana, super agradável. Conhecer um pouquinho mais das tuas histórias aí. Tenho certeza que a tua trajetória, né, como você falou assim, às vezes foi linear, às vezes nem foi tanto assim, e essa é a história da nossa vida mesmo, né? Nem sempre é tudo como a gente planejou, mas talvez alguém já tenha planejado por nós para ser desse formato, desse jeito. Então, muito obrigado pelo teu tempo aqui para o Fisioverso e muito obrigado pelo que você já contribuiu também para a nossa profissão. Eu que agradeço o convite, acho maravilhoso esse podcast, porque é raro, isso aí é coisa rara, né? E admiro muito o trabalho de vocês e as pessoas que vocês são. Deus abençoe vocês e o programa. Amém. Amém, Obrigada. amém. E obrigada de novo, Gustavo. Assim, né, a gente, como eu falei, a gente já passou aqui de 80 episódios, e eu acho que você resumiu bem, assim, né? Quando a gente sentou lá atrás, né, João, há mais de 2 anos atrás, era justamente isso que a gente queria, sabe? Que as pessoas ficassem, né? Que as histórias, elas realmente inspirassem, motivassem, abrissem, né? Às vezes uma porta, ou uma luz, ou alguma coisa. E a gente sabe, acho que de todas essas pessoas que a gente entrevistou, ninguém teve uma vida linear, ninguém teve só, né, coisas fáceis de mão beijada, todo mundo tem algumas coisas muito incomuns, né, João, que são pessoas determinadas, pessoas estudiosas, pessoas batalhadoras, que não desistiram na primeira, né, na primeira escorregada ali que deram, e acho que você é mais uma prova, né, disso, e o tanto que você fez, né, já, como eu falei, né, desde o jornalzinho lá do Caminho do Corpo, eu acho que eu conheci o Crefito, de fato, pelo Gustavo, né, porque acho que você nunca você chegou a ser de gestão do Crefito? Eu Não, acho que não, mas você era muito próximo ali, né, eu sempre quis ajudar sem ter cargo. A melhor coisa que você fez na vida, mas vamos lá. E eu acho que é isso, né? Assim, você sempre, de alguma forma, esteve presente né, nas conquistas, nas lutas de muitas coisas, não só da esportiva, mas da fisioterapia como um todo, né? Porque eu acho que uma coisa, mesmo que seja específica, uma coisa, ela respinga na outra, né? Porque eu falo hoje, eu ainda muito, né, dentro da própria Brafim, mas hoje da Febrafísio, o quanto a gente se espelha, né? O quanto a gente olha
para a SONAF, a gente vê o que dá certo, o que não dá, e assim todas as associações fazem, né? Hoje a gente tem uma parceria muito grande de crescimento, né? E eu acho que você foi, né, uma das pessoas que lá atrás colocou alguns tijolinhos e até hoje faz. Então, acho que todo mundo tem que te agradecer e a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente também nesse episódio. Obrigado mesmo pelas tuas palavras. Então, vamos lá para a nossa despedida final? Vamos Bora. lá? Então, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.